Então, nós estamos na 31º grito dos excluídos e das excluídas, né? Vida em primeiro lugar, cuidar da casa comum e da democracia é luta de todos os dias. Um grito dos oprimidos que nasce, né? Que sai do chão. E é nesta noite nós temos a oportunidade, em nome da coordenação do grito dos excluídos e das excluídas daqui de Rondonópolis, né? Recebê-lo. Nós teremos 3 palestrantes que vai contribuir na discussão dos gritos e ouvir os gritos da sociedade. Nós teremos a professora Bia, né, que é professora da Universidade Federal de Rondonópolis, da Universidade é formada em mestrado, doutorados, no ensino de História, né, da Universidade Federal de Mato Grosso, que vai tratar conosco, né, sobre o tema democracia e o direito das mulheres. Então, o Gibran também já... Boa noite, Gibran. Gibran está na sala que vai tratar o tema sobre comunicação. Então, neste momento, a gente concede, né, e passa a palavra à professora Bia, né, que vai tratar sobre o tema democracia e direito das mulheres. Está com você, Bia. Muito obrigada, Mauro. Eu quero iniciar agradecendo o Juvenal, que tem se empenhado, né, nessa atividade, que é uma atividade bastante importante, porque ela evidencia questões muito sérias, né, que são os processos de exclusão, e não se trata de exclusão de minorias, se trata da exclusão de talvez da maioria da população, né? Então, em Rondonópolis, além dessa live, né, desse ambiente remoto, virtual, que muitas vezes é um ambiente que nos traz lembranças muito ruins, né, dos idos da pandemia. Talvez tenha sido com a pandemia que a gente aprendeu também fazer com que experiências de um tempo tão difícil fosse ressignificada, né? E é isso que a gente faz hoje, ressignifica essa experiência para que as pautas que a gente vai tratar hoje cheguem ao maior número possível de pessoas. Então, agradeço primeiro ao Juvenal pelo convite, né? Estive na live do 30º grito no ano passado, e é uma satisfação estar aqui novamente. Te cumprimento, Mauro, pela mediação, né? Pelo envolvimento também, tanto nesse evento remoto quanto no evento presencial, que vai acontecer lá no campus da Universidade Federal de Rondonópolis, na quinta-feira, dia 4, a partir das 19 horas, né? Então, quem nos acompanha, sintam-se todos e todas convidados e convidadas a participarem. Será lá no auditório central da Universidade Federal de Rondonópolis. E é um momento a mais, né, para a gente discutir um processo histórico, porque a exclusão de pessoas, ela é parte de um processo histórico. E aí a gente tem tantos processos de exclusão para tratar, né? E o que Juvenal me provocou a fazer hoje foi trazer uma discussão acerca do direito das mulheres. E aí alguém poderia perguntar, mas qual que é a relação do direito das mulheres com a pauta, né, do 31º grito dos excluídos e das excluídas? E aí eu vou fazer um percurso evidenciando o quanto as mulheres estiveram à margem do processo, né, de acesso a direitos ao longo da história do Brasil, evidenciando, então, que existe uma exclusão, sim, imposta contra mulheres ao longo da nossa história. O tema, né, do 31º grito dos excluídos e das excluídas desse ano, vida em primeiro lugar, né?
Como pensar a vida, então, sem pensar no direito dado às mulheres ao longo da história? Bom, eu começo chamando a atenção para o fato de que homens e mulheres são sujeitos e sujeitas de direitos, né? Mas a forma como homens e mulheres acessaram direito ao longo da história foi muito diferente para homens e para mulheres. Nós estamos comemorando em 2025 27 anos da Constituição de 1988, né? Que recebeu o nome de Constituição Cidadã, e não é à toa, porque todas as constituições anteriores elas eram altamente excludentes de tudo que se possa pensar de diversidade e pluralidade. Então, a Constituição de 1988 ela é um marco nesse processo, né, de pensar direitos de povos indígenas, direito de mulheres, né? Então, passados 27 anos da Constituição, a gente ainda tem algumas perguntas a fazer, né? E pensando no tema proposto para essa conversa de hoje, fica a pergunta: quais as reais conquistas para a cidadania das mulheres após esses 27 anos? Então, para responder em alguma medida nessa pergunta, eu quero chamar a atenção para o histórico de constituições que nós tivemos ao longo da história do Brasil. É importante a gente lembrar que a primeira Constituição ela ocorre lá já no século XIX, né? A estrutura política no Brasil, até aquele momento, se dá ali centrado na figura, né, dos proprietários de terra, do soberano, né? E a primeira Constituição, lá em 1824, ela carrega essa marca do que era o Estado brasileiro naquele momento. Então, é uma Constituição autoritária, e não só ela. Nós tivemos a Constituição que foi promulgada durante a ditadura do governo Vargas, em 1947, e depois, em 1967, em plena ditadura militar, a gente tem a promulgação de uma outra Constituição, né? Além dessas três de perfil autoritário, nós tivemos 4 assembleias constituintes ao longo da história do Brasil, que levaram à promulgação da Constituição da Primeira República no Brasil, que foi promulgada em 1891, a Segunda República, né, a Constituição de 1934, e depois a gente tem a Constituição de 1946, até chegar naquilo que eu estou chamando, né, ancorada em outras pessoas que já afirmaram isso, que a gente tem a Constituição Cidadã em 1988. Bom, o que essas constituições trazem no tocante a direitos das mulheres? Então, eu vou fazer aqui uma espécie de voo rasante, né, acerca dessa discussão do direito, só para evidenciar a presença ou não de direitos das mulheres ao longo desses textos constitucionais. Então, lá em 1824, quando se promulga essa Constituição do Império, né, a primeira registrada na história do Brasil, a gente não tem nenhuma menção às mulheres, nenhuma. É como não, né? Havia a premissa de que cidadão era homem. Mulheres não eram sujeitas de direito, né? Então elas não aparecem na Constituição. Toda a estrutura de poder era centrada na pessoa do imperador e na pessoa dos homens proprietários de terra. Nós estamos falando de uma sociedade fundada, né, na ideia de que o homem tem o poder, inclusive o poder de ter acesso a bens patrimoniais, que para a mulher não era dada essa possibilidade. Então, é uma Constituição altamente excludente das mulheres e dos seus direitos, né? Com o fim do Império Brasileiro, a gente entra numa fase republicana, né? A gente tem ali a promulgação da República em 1888, e como resultado da promulgação da República, a gente tem uma Constituição, que é de 1891. Mas quando a gente olha para essa Constituição de 1891, a gente volta a não encontrar nenhuma referência a direitos das mulheres, né? Existem alguns avanços, mas a gente tem uma estrutura ainda muito pautada no patriarcado. Em 1891, a gente está ali
muito próximo ainda do que fora o regime escravocrata, né, de escravização de pessoas no Brasil. A República nasce um ano depois do fim da escravização no Brasil. Então, é um processo de exclusão produzido ali, legitimada pelo Estado, né? O Estado legitimou a ideia de que alguém poderia ser dono de outra pessoa. Então, 1891 é um momento em que a gente tem, né, toda uma discussão sobre reconfiguração do mundo do trabalho, mas não há menção a amplos direitos, né, para essa população trabalhadora, e também as mulheres se inserem nesse processo aí da exclusão. Então, nessa Constituição de 1891, as mulheres não foram contempladas. Ela apresenta uma certa melhoria na proteção dos direitos concedidos aos cidadãos, mas a ideia de cidadania ainda é muito restrita ao sexo masculino. Somente na Constituição da Segunda República, aí a gente já está nos anos de 1934, e aí por que eu estou chamando a atenção para isso, né, Mauro? E demais pessoas, né, que nos acompanham. Eu estou chamando a atenção para o fato de que nós chegamos no século XX, 1934, a gente está no século XX, e é em 1934 que, pela primeira vez, a gente tem as mulheres contempladas no texto constitucional. Então, é um período longo de exclusão, né? As mulheres que podiam... E aí, qual que é a grande novidade da Constituição de 1934? O fato de que as mulheres podem votar. Então, essa é uma conquista significativa, né? Imagina, votar pela primeira vez na história do Brasil em 1934, é muito recente, né? Mas não eram todas as mulheres, isso é importante a gente registrar também. Quais eram as mulheres que podiam votar? Funcionárias públicas e com remuneração, essas teriam direito ao voto. Então, era ainda, né, é um direito dado ao sexo feminino, mas que exclui também uma parte das mulheres, e percebam, é uma parte muito grande das mulheres. Porque ainda hoje, qual que é o percentual de mulheres que a gente tem no serviço público? Imagina o que era isso em 1934. Então, era um percentual muito baixo da população feminina que tinha direito ao voto. Aí a gente segue, né, com a Constituição de 1937, que ela tem retrocessos bastante significativos, alguns ganhos ali da Constituição de 1934 a gente vai perder nessa de 47, né, que é a ditatorial do Estado Novo. Aí a gente tem 1946, que é uma Constituição que é promulgada logo após a Segunda Guerra Mundial, e há um certo avanço na proteção social do direito da mulher, nessa de 46. Mais um retrocesso em 1967, porque daí é a ditadura militar, e governos autoritários têm como marca processos de exclusão, né? E nesses processos de exclusão, o patriarcado ganha força. Então, 1967 é um retrocesso, um avanço do patriarcado, com a ascensão dos militares, é uma Constituição que se dá ali no âmbito da ditadura militar. Até que a gente chega na Constituição de 1988, então, e qual que é a grande novidade da Constituição de 1988? Olha, muita atenção nisso que eu vou dizer, né? A Constituição de 1988, ela cria a ideia, né? Ou fica regulamentada a ideia de que homens e mulheres têm status jurídico de igualdade. Olha como é importante pensar no longo período em que esse status jurídico de igualdade, ele sequer faz parte, né, de uma possibilidade constitucional. Então, é muito recente, né, a possibilidade, por exemplo, a obrigatoriedade da gente ter a presença de mulheres em partidos políticos, em pleitos eleitorais, né? Isso vai garantir uma representatividade das mulheres nos lugares de poder. Então, a Constituição de 1988 cria essa possibilidade. É importante a gente evidenciar, então, que a conquista das mulheres é fruto de séculos de luta, que não é à toa que a gente tem
esse status de igualdade jurídica em 1988. Né? As mulheres participam ativamente da Assembleia, das discussões constituintes que levam a esse conjunto de direitos que vão estar presentes lá em 1988. Mas, saindo um pouco do Brasil, a gente vai encontrar, por exemplo, né, na antiguidade, as mulheres não eram consideradas cidadãs, elas não tinham participação ativa na construção da política da sociedade. Mas percebam, no Brasil também não, até 1988. Né? É uma situação que começa a mudar assim, em termos mundiais a partir do movimento das sufragistas. E a gente tem mulheres que foram assassinadas por estarem lutando por direito ao voto. Olha a gravidade. Não é o direito de ser candidata, é o direito de votar em alguém. Então, é um histórico de luta que precisa ser evidenciado. A Constituição Federal, então, nesse sentido, ela é o principal instrumento jurídico de defesa dos direitos das mulheres. Ela garantiu a igualdade entre homens e mulheres, ela garantiu a observância dos direitos sexuais e reprodutivos, a ideia de que a mulher é a dona do seu corpo, das decisões sobre seu corpo. Isso teve que ser regido pela Constituição. Olha a gravidade, né? Eram corpos passíveis de domínio de outras pessoas. Então, a gente tem uma ampliação dos direitos civis, dos direitos sociais, dos direitos econômicos, entre outros direitos, né? Pautados no texto da Constituinte. Esses direitos eles foram incorporados à Constituição após a atuação de um movimento feminista chamado de Lobby do Batom, que foi um movimento de mulheres que lutou pela ampliação dos direitos femininos no Brasil. É importante evidenciar que se há uma política de exclusão imposta ao corpo feminino, por outro lado, a gente tem as mulheres se organizando para lutarem contra esse processo de exclusão. Atualmente, as mulheres são protegidas por legislações como a consolidação das leis trabalhistas, a lei da igualdade salarial, a lei de cotas. Que mais que a gente pode elencar? A tipificação de crimes como feminicídio, né? Feminicídio que é o crime praticado contra alguém só pelo fato dela ser mulher. Morreu por qual motivo? Porque era mulher, né? Assassinada pelo cônjuge, por pessoas próximas. Além da mais famosa lei de proteção contra a violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha. E aí, na tentativa de responder, né, aquela pergunta inicial, a gente segue perguntando por que a democracia precisa das mulheres? E aí uma das principais relações que a gente pode estabelecer entre a democracia e o direito das mulheres está na participação feminina na política. Por quê? Não há democracia sem mulheres. E tem muitos intelectuais defendendo isso, né? Porque confirma a importância de uma presença feminina nos espaços políticos de poder. Para o real funcionamento do Estado democrático de direito e para a construção de uma sociedade mais justa. Então, se a gente tem 52% da população brasileira composta por mulheres, elas precisam participar dos processos de decisão, porque esses processos de decisão dizem sobre seu corpo, sobre sua resistência, sobre seu lugar no mundo, né? A inclusão das mulheres na política, ela não é apenas uma questão de representatividade, é essencial para moldar políticas públicas que garantam direitos e que garantam visibilidade aos anseios, né, a questões específicas do sexo feminino. Mesmo sendo 52% da população, o país ainda elege pouquíssimas mulheres para cargos políticos, mesmo com a existência da lei de cotas eleitorais. Mesmo com a existência dessa lei, ainda há uma subrepresentação nos cargos de poder. Isso é um desafio, né, que se coloca para todos os partidos políticos, mas se coloca para a sociedade brasileira, né? É uma situação que nos leva a refletir
Porque, historicamente, foram as mulheres que conquistaram seus próprios direitos. Como podemos garantir que esses direitos continuem avançando se elas não conseguem ocupar mais espaço de poder? E aí seguem, né, entre esse grupo de exclusão sobre o qual a gente está tratando aqui. Há ainda um cenário que eu me atreveria a dizer que os direitos das mulheres eles estão em xeque, porque a gente tem uma violação ao direito das mulheres e a violência baseada em gênero ainda continua a crescer no mundo inteiro. Não é um privilégio do Brasil, é do mundo inteiro. Os direitos das mulheres também enfrentam resistência de setores conservadores que rejeitam processos de mudança, que entendem que processos de mudança vão contra tudo que eles acreditam, né, em termos de existência. Mas é uma existência que nega a existência do outro. A gente tem ainda uma discussão, né, que é bastante importante que se faça no tocante à intersecção entre gênero e sexualidade. Encontramos ainda mais resistência quando se coloca isso em pauta. Então, a gente poderia incluir aqui, né, Mauro e demais, uma discussão sobre a população LGBTQIA+, que também é um grupo de população excluída, se a gente pensar nesse status de acesso a direito, né, a violência historicamente praticada contra esses corpos. O Brasil segue liderando há 15 anos o ranking de violência contra pessoas trans, um reflexo das estruturas conservadoras que rejeitam as discussões sobre identidade de gênero. Toda essa situação se agrava quando a alternância de poder própria da democracia leva líderes autoritários e que flertam com ideias extremistas ao poder. Em tempos de autoritarismo, os direitos das mulheres se tornam alvos frequentes. Esses alvos frequentes de ataque, ficando sempre em risco, né? Nesse sentido, então, nesse cenário que eu estou dizendo que os direitos estão em xeque, né, ou os direitos correm risco, esses direitos historicamente construídos, né, fruto de muita luta, há uma necessidade de que se faça vigilância constante para que os direitos que foram conquistados até aqui, eles permaneçam. A luta das mulheres nesse sentido está no centro do debate democrático. Não apenas porque foram elas que lutaram por seus direitos, mas também porque a sua participação no debate político é essencial para a manutenção e vigilância dessas garantias. Em um mundo polarizado, onde a gente tem o autoritarismo em ascensão, os direitos das mulheres são alvos constantes de retrocessos. Ainda que o Brasil tenha uma Constituição progressista, e a gente, né, eu iniciei falando de uma Constituição cidadã, promulgada em 1988. Oi, Mauro, é meu tempo, né? Eu já estou caminhando para o final, tá? Então, o Brasil, mesmo que tenha uma Constituição progressista, as estruturas de poder continuam a marginalizar as mulheres na política, reforçando desigualdades de gênero que teimam em existir no Brasil. Por isso, é necessário que a gente siga vigilante. Por isso a importância desse debate, por isso é tão importante esse espaço que a Igreja Católica, por meio do Grito dos Excluídos, cria, né? Pelo menos uma vez no ano, para que a gente possa problematizar pautas como as pautas que essa live traz, né? Segundo a ONU, no ritmo atual, nós levaríamos 300 anos para alcançar a igualdade de gênero. Olha o desafio, né? Contudo, se nós continuarmos promovendo políticas públicas mais justas, inclusivas e a ascensão de mais mulheres ao poder, aliado a um diálogo mais pacífico, mais tolerante, podemos acelerar esse processo e garantir que nossos direitos avancem, em vez de retrocederem. Assim, né, eu finalizo chamando a atenção para o fato de que a gente ainda tem um longo caminho para a igualdade. Mesmo a gente tendo ali, né, o status de igualdade, o status jurídico de igualdade previsto na Constituição,
Nós ainda não atingimos essa igualdade, é um caminho muito longo, mas que momentos como esse, de formação, de diálogo, de debate, pode contribuir, né? Então, agradeço mais uma vez pela possibilidade, e depois, se a gente tiver alguma questão, comentário, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, viu, Mauro? Nós que agradecemos, professora Bia, em nome da coordenação do Grito dos Excluídos e das Excluídas daqui de Rondonópolis, né? Na oportunidade também já queremos agradecer a Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, né? A CNBB, pela parceria que tem nos ajudado na realização dos eventos, né? Depois, Bia, nós vamos mudando a dinâmica. Depois você tem mais 5 minutos para a conclusão final e depois o Gibran também vai ter, fora a fala que ele vai fazer a explanação agora, terá também depois mais 5 minutos para a conclusão, ok? Então, neste momento, nós vamos falar com o Gibran, né? Gibran Luiz, formado em comunicação social, né? Com habilitação no jornalismo, mestre em estudos de linguagem, doutor em estudo de cultura contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso, com uma tese sobre comunicação e cultura nas comunidades eclesiais de base. Gibran deu o maior apoio, né? Acompanhou o 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso, na Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, né? Deu toda a cobertura, acompanhou de perto. E Gibran também é professor do curso de jornalismo na Universidade de Mato Grosso, da Unemate, no campus Tangará da Serra. Seja bem-vindo, Gibran, meu amigo, na qual vocês dois eu tenho uma liberdade, né? A gente estamos na mesma caminhada, na mesma luta, e a fala está contigo, Gibran. Você tem aí 15 minutos à disposição para falar sobre comunicação e redes sociais. Beleza, Mauro. Vocês conseguem me ouvir? Me ouvem, né? Me ouvem e me veem. Então tá. Então, olá para todo mundo, para quem vai estar acompanhando esta live. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Um abraço especial também ao Juvenal, que está na organização do Grito aí pela Diocese de Rondonópolis-Guiratinga. Vocês dois e provavelmente muito mais pessoas. Então, nos nomes de vocês, um abraço estendido a todo mundo que está no Grito deste ano. Um abraço à professora Bia, um abraço para o pessoal da CNBB Regional Oeste 2, um abraço para o pessoal da SEBS, as Comunidades Eclesiais de Base. Eu tenho esse desafio, então, de falar um pouco sobre comunicação, tentar apresentar rapidamente um cenário atual e finalizar com alguma proposta, alguma ideia de como é que nós podemos lidar no mundo de hoje com tendo a comunicação a nosso favor. Então, em primeiro lugar, a comunicação ela pode ser enxergada de diversas maneiras, pelo menos de duas delas. Comunicação como encontro, como aquela coisa que faz com que todo mundo se entrose, se comunique, se conheça e produza conhecimento de maneira solidária. E a comunicação também pode ser enxergada como um espaço e um mecanismo de disputa. Nós sabemos que os nossos ideais, as nossas utopias, a construção de um mundo novo, de um outro mundo possível, passa pela comunicação. E a comunicação tanto é uma pauta, como a comunicação é um meio para que outras pautas, talvez todas elas, dos direitos humanos, da cidadania, se efetuem. A professora Bia falava da luta histórica das mulheres, da luta histórica da população LGBTQIA+, e a gente pode ampliar, né, a luta histórica pela terra, a luta histórica pela construção de uma igreja que seja povo, né? Esse Deus encarnado junto das pessoas, a luta histórica em defesa do meio ambiente, da construção de um mundo
mais equilibrado, onde o ser humano ele seja importante, mas não seja o centro, né? Porque o centro também são as águas, são as plantas, é o cosmos, é tudo junto, misturado. E se um dia o ser humano abandonar ou se auto-extinguir, né, na Terra, a Terra vai continuar. Nós já sabemos disso. Mas todas essas lutas, elas podem ter a comunicação como um mecanismo para potencializá-las e para fazer com que esses grupos sociais se organizem. Porque é uma coisa muito interessante, né? E curiosa até. Principalmente para as pessoas que estão na caminhada, que participam de pastoral social, de movimento social, de partido político. Tem muita gente boa que faz as suas ações, mas muitas dessas pessoas não sabem o que os companheiros e as companheiras estão fazendo no dia a dia. E cada um caminha para um lado. A comunicação, ela pode ter esse papel de unir as forças. É lógico que cada luta, né, tem sua singularidade, sua particularidade, sua história, mas elas também dialogam. E a comunicação, ela pode fazer esse trabalho a partir de todas as plataformas possíveis. Do jornal de papel, da revista, do cordel, da arte, da música, das plataformas digitais, das rádios comunitárias, dos espaços que nós conseguimos nas emissoras de rádio e televisão. Agora, nós precisamos ter uma leitura crítica sobre a realidade. E isso é fundamental também na luta da comunicação e em todas as lutas. A organização do Grito dos Excluídos deste ano, e já vem fazendo isso há vários anos, tem apresentado a questão da comunicação de maneira bastante crítica. Se até uns 10 anos atrás nós lutávamos, brigávamos contra as emissoras de rádio e televisão que estão ou estavam aí nas mãos de algumas famílias, família Tívita, que controla o Grupo Abril, a Veja, família Frias, da Folha de São Paulo, a família Mesquita, do Estadão, a família Bravanel, que é o Silvio Santos, ali o SBT. Aí tem também as emissoras controladas por igrejas, por grupos econômicos. Se até uns 10 anos atrás nós tínhamos uma certa noção de em que terreno estávamos pisando, e nós caminhávamos para uma luta assim forte, né? Nós chegamos até em 2010, até hoje, a única Conferência Nacional da Comunicação. Nós tivemos as estaduais, as municipais, depois a nacional. Centenas de propostas foram feitas, mas isso não teve encaminhamento. Finalzinho do governo Lula, né? Depois nós não retomamos isso. E de uns anos para cá, nós fomos envolvidos por uma outra lógica, que é a lógica das plataformas digitais, da convergência digital, do uso do celular, das fake news, do Instagram, da Meta. Então, tudo isso nos envolveu. E agora, né, mais recentemente, a discussão sobre a inteligência artificial. Mas vale ainda aquela leitura crítica que nós tínhamos. O oligopólio da comunicação continua existindo. O que é oligopólio, né? Muito poder da comunicação nas mãos de poucas famílias ou de poucos grupos. Então, se a gente pegar aí as chamadas redes sociais, se a gente pegar o Instagram, o X, a Meta e as outras, TikTok, estão nas mãos de alguns empresários, que são transnacionais, né? São internacionais. Se antes a gente conseguia mais ou menos nomear o nome da família, hoje em dia a gente sabe que tem um cara chamado Elon Musk, que tem o Zuckerberg, e que não são só eles, né? Junto deles você tem aí os acionistas. E aí você tem uma lógica que às vezes é muito perversa, que é a lógica do algoritmo, que tenta fazer o perfil do usuário ali da internet, né, do ser humano, e enxerga aquela pessoa não como um cidadão, uma cidadã, mas enxerga como um consumidor e vai trabalhando o perfil daquela pessoa para oferecer o que ela costuma acessar ou gostar. E muitas vezes a gente fica envolvido nessa lógica e não consegue sair. Então, assim, as nossas lutas também são travadas nesses espaços, nessas plataformas, que são as plataformas digitais. Não tem como negar
como a gente vem acompanhando. Agora, nós temos que fazer a luta nesse espaço de maneira crítica, sabendo que as informações que nós produzimos e que circulam ali, nós também alimentamos essas plataformas. Nós fazemos com que aquele espaço ele se torne uma espécie de espaço público. Na verdade, não é um espaço público, né? É um espaço de produção de informações públicas, tem várias pessoas, empresas, partidos, movimentos circulando por ali, é importante. Agora, e aí falando num sentido de soberania nacional, até porque nós vivemos um momento histórico, um instante histórico no Brasil, em que o governo brasileiro, junto com grande parcela da população, compreendeu a importância da soberania. Então, não é apenas lutar contra o tarifaço do Trump, é a gente desenvolver a importância de termos as nossas plataformas digitais, as nossas redes sociais. Se isso vai demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, nós não sabemos. Nós precisamos nos apropriar dessas ferramentas, dessas tecnologias e produzir a partir do nosso chão, né? Das nossas nuvens, para falar aí de uma metáfora de internet. Agora, significa também que nós precisamos encarnar na construção dessa rede social brasileira, ou dessas redes sociais latino-americanas, alguma coisa ancorada na cidadania, na defesa dos direitos humanos. Recentemente nós vimos aí o vídeo do Felca, acho que é Felca o nome dele, né, o apelido, que teve milhões e milhões de visualizações em que ele falava sobre a adultização na internet, né? Crianças que, na verdade, são utilizadas por empresas e, de repente, até por familiares, por pessoas próximas mais velhas, numa espécie de trabalho infantil digital. São crianças exploradas, desde a sexualização até um trabalho mesmo, né? E acabam monetizando e isso vira uma sangria desatada, né? As empresas faturam com isso gera milhões de visualizações e isso tem prejuízos para a sociedade. O que eu quero dizer? Precisamos construir as nossas redes digitais, mas baseadas numa Constituição. E o que nós temos de ferramenta mais concreta até hoje, né, no momento, de maneira mais geral, é a Constituição de 88, como a professora falava. Então, precisa ser a construção de um espaço digital que defenda a nossa soberania, que fale sobre a América Latina, que fale sobre os BRICS, que fale sobre o Sul Global, que fale sobre a construção desse outro mundo possível, no entanto, ancorada nesses princípios que nós tanto valorizamos. Defesa das pessoas, defesa da convivência e defesa das nossas utopias. Aí nós conseguimos colocar essa disputa por ideais num patamar assim mais alto. Eu tenho para mim, isso aqui é uma perspectiva assim mais pessoal, né? Eu acredito que nós podemos enxergar a construção desse sul global a partir também da construção dessas plataformas ancoradas nessa Constituição que pode avançar, pode se aprofundar, pode incorporar várias coisas, né? Falando aqui assim mais do nosso chão, né? Recentemente, como o Mauro disse, eu fiz uma tese sobre comunicação e cultura na SEBS. E nas práticas culturais, nas reuniões, nas místicas, nas missas, romarias martiriais que nós acompanhávamos, nós vimos muitas lutas. No entanto, existem algumas lutas que aparecem pouco ainda. Por quê? Porque nós precisamos transformar por dentro também, né? A questão LGBTQIA+, ela aparece no meio das SEBS, ela aparece nas pastorais sociais, as pastorais um pouco mais progressistas, mas precisa aparecer mais. Só que isso não surge do nada, né? Esses gritos, eles precisam ir sendo articulados. Isso pode ser muito importante. E eu acredito também no artesanal. Eu acredito que a gente não pode ficar vidrado e fissurado apenas no digital, e tentando se adequar ao que está aí. Além de entrar nessa disputa com a nossa soberania, com a nossa criatividade, nós precisamos valorizar aquilo que é mais nosso.
aquela comunicação interpessoal, a comunicação entre as pessoas, a comunicação da sensibilidade, da utilização dos cinco sentidos. E aí a gente sabe que uma parcela da população não tem possibilidade de utilizar os cinco sentidos. A gente vai precisar acordar e está acordando gradativamente para isso também. Irmãs e irmãos, cegos, surdos, surdas, sabe? A gente precisa incorporar essa questão da comunicação de maneira cada vez mais ampla e profunda. Isso é um grande desafio e, ao mesmo tempo, é muito bonito. Mas juntar, então, essa caminhada nossa de fortalecimento da entrada nesse meio digital, com esse olhar crítico, autônomo, e também com a produção do nosso artesanal. Quando eu falo artesanal, é perceber a comunicação nas místicas espirituais. Porque nós já fazemos isso, né? Quem participa no dia a dia da SEBS, tô meio afastado por conta do lugar para onde eu vim, né? Eu não estou morando mais em Cuiabá com minha esposa, né? Agora somos a Ana Paula, minha esposa, eu e o Arthur, e nós moramos em Tangará da Serra, que fica na Diocese de Diamantino, que é a única diocese de Mato Grosso que não tem atualmente SEBS. A gente precisa caminhar para ter SEBS aqui também. Então, é preciso fazer essa construção, mas perceber, né, nesse olho no olho, inclusive quando nós fazemos um encontro, uma reunião, ou nas nossas dioceses, comunidades, paróquias, sempre ter ali uma equipe de comunicação popular. E aí não pode ser qualquer comunicação, tem que ser uma comunicação popular, uma comunicação que venha de baixo. Nós sabemos que uma parcela considerável das irmãs, dos padres, bispos, eles são de caminhada, eles são de luta, mas não é nem por isso que toda a comunicação que nós fazemos no jornal, no site, na rádio comunitária e nos espaços que nós temos na mídia comercial, que isso precise falar das autoridades eclesiais, precise falar do clero. O clero tem o seu espaço garantido, até por fazer parte da história da humanidade e do Ocidente, principalmente. Mas quem mais precisa falar na comunicação popular é o povo, é o leigo, é a leiga, que é 99% da população que faz igreja, né? E como nós estamos falando aqui no Grito, que tem como uma das grandes organizações a Igreja Católica, principalmente o pessoal mais progressista, 99% da igreja e talvez de qualquer igreja seja aquele que não ocupa uma autoridade, aquele que não é padre, não é pastor, não é pastora, não é freira, não é frei, aquele que é o leigo mais leigo, que está na caminhada e que faz isso no seu dia a dia. Esse é que precisa fazer a comunicação popular e esse é que precisa principalmente aparecer. E eu acredito firmemente que se a gente faz isso como uma bandeira de luta, toda semana, todo evento, toda atividade, não precisa se preocupar com a quantidade de pessoas que vai ler, que vai ver a foto, que vai ver o vídeo. Isso vai circular, pode ter certeza absoluta. E como diz o Papa Leão, nós não precisamos, no caso de uma comunicação artesanal, né, de uma comunicação com grande musculatura. Nós precisamos uma comunicação que escute as pessoas, que traga essas lutas, que mostre essa caminhada, que fale também de nós mesmos e de nós mesmas. Não tem coisa mais bonita do que a gente se ver num material produzido ali no movimento social, mas também não é sempre para ver o dirigente falando, o líder político falando, é para ver aquele que foi na reunião, o que que ele pensa, né? Então, esse é o povo de Deus. Então, no caso da igreja e no caso dos movimentos populares, eu acredito que quanto mais o povo de Deus aparece, mais essa comunicação se fortalece. Eu não sei como é que está meu tempo aí, Mauro. Gibran, 2 minutinhos. Primeiro eu tenho que perguntar à Tá, irmã, né, irmã? Como que tá aí o tempo? Diênica, Não, tá no tempo ainda. Uhum. tá? Pode Então tá bom. continuar, tá?
Então, Então vou mais tem. os 2 minutinhos, é Sim, aí isso? depois eu passo para a Bia e depois eu retorno para você. Então tá. Então, assim, tentando organizar um pouco essa minha fala, eu acredito que a comunicação, né, é tanto esse encontro quanto a disputa e a construção deste mundo possível. Isso se faz tanto no espaço digital, a gente se apropriando dessas ferramentas e produzindo também as nossas plataformas. O governo brasileiro está começando a pensar nessas coisas, o governo brasileiro está defendendo a regulamentação das redes sociais. Eu acho fundamental isso, não no sentido de censura, mas no sentido de regular, de mostrar que existe espaço para todo mundo e que isso tem regras, e a regra principal é um respeitar o outro. E acredito que isso se faz também no dia a dia, no caso da bandeira de luta da comunicação, fortalecendo a comunicação popular, que é feita principalmente com aqueles que vêm de baixo, com as pautas daqueles e daquelas que vêm de baixo, tentando transformar este mundo. Ok, Gibran, muito obrigado pela sua contribuição. Não concluiu ainda, daqui a pouquinho você tem a oportunidade de concluir. Valquíria, você está só como ouvinte ou você queria fazer alguma pergunta, minha amiga? Aqui é bem democrático. Como nós estamos só nós na sala, se você tiver alguma pergunta a fazer, Não, por enquanto eu tô tranquilo. Tô como está ouvinte. tranquila? Então, obrigado pela sua Tentei. participação, tá? Obrigada. Bia, professora Bia, eu vou te fazer uma provocação dentro do tema que você escolheu sobre a questão das mulheres. Os últimos episódios no estado de Mato Grosso não é muito favorável, né? Mato Grosso ainda é o estado que mais matam mulheres, né? E o último episódio que nós tivemos foi uma agressão de um vereador aqui no município de Pedra Preta, acho que todo mundo pôde acompanhar, agressão verbal de um vereador contra a prefeita daquele município. Que você tem a dizer para nós, né, diante de tudo que você colocou para nós, diante da sua fala, sobre esses episódios que ainda acontecem no estado de Mato Grosso e no Brasil? Bom, Mauro, obrigada pela questão, porque ela permite retomar, né? Por conta do tempo, a gente sempre faz recortes muito pontuais. Eu quis evidenciar que existe uma luta por direito, mas que, por outro lado, existe uma caminhada enorme, né, que precisa ser feita. Quando a gente evidencia os dados de feminicídio no país, os casos de Mato Grosso são ainda mais alarmantes. Isso tem uma intrínseca relação com a tradição patriarcal do estado de Mato Grosso, né? Com a tradição coronelista, centralizadora de poder, né? Práticas de mandonismo que ainda imperam no nosso estado e que dão força, né, para práticas como essa que ocorreu em Pedra Preta. E também para práticas como a que aconteceu em Cuiabá, por ocasião da Conferência de Saúde, né, em que Sim, a professora verdade. Inês foi silenciada por evidenciar um processo que é um processo de luta, que é de autoidentificação de uma parcela da população, né, com um lugar de gênero que o gênero masculino e feminino não comporta. Então, esses são episódios que evidenciam, sim, a permanência de um processo de violência, que ela se dá tanto fisicamente, e aí são os casos de violência doméstica, tanto os notificados quanto os subnotificados, os casos de violência que terminam em crimes de feminicídio, mas também a violência simbólica, né? É a tentativa de cercear, de fazer calar, de dizer que não é lugar. Então, quando eu chamo a atenção para essa ausência ainda das mulheres nos espaços de poder, a gente percebe que a presença também incomoda, né? A presença de uma mulher no espaço de poder em Pedra Preta incomodou o cidadão.
que tem como premissa a ideia de que o lugar dele é um lugar de superioridade em relação à condição de fala, né? E que desse lugar de superioridade ele pode exercer um certo poder, né? Sobre as mulheres. Por mais que não regido pelo texto constitucional, no campo das práticas, essa desigualdade ela impera, né? Não sei se respondo a sua questão, mas aí já vou usar meu tempo, né, para encaminhar. Não sei se a gente vai fazer considerações finais ou se eu já posso encaminhar. Bia, obrigado Sim? pela sua resposta. Eu também, aí depois você faz a consideração final, pode ser? Eu vou Pode fazer ser uma depois, pergunta né? para o Tudo Gibran, bem. tá Perfeito. bom? Obrigada, Mauro. Gibran, obrigado você. Gibran, qual é o maior desafio hoje nos meios de comunicação social, de tudo aquilo que você acabou de colocar? É que a gente sabe que o meio de comunicação é o terceiro poder, né? Tem o poder de eleger, tem o poder de derrubar governo, e agora com essa onda de fake news, de política de ódio, qual que é o maior desafio que você vê na sociedade do dia de hoje? Mauro, são desafios grandes. A história explica, a Constituição explica, os movimentos explicam, né? A imprensa já foi considerada como o quarto poder, a que fiscalizaria e que faria denúncias em relação àqueles três poderes constituídos: o judiciário, o legislativo e o executivo. De uns 20, 30 anos para cá, com os fóruns sociais mundiais, que reuniram o movimento altermundista, as esquerdas, começou-se a falar do quinto poder. O que seria o quinto poder? Ah, observatórios de mídia, organizados pela população, universidades e os movimentos populares de olho na própria mídia comercial, para ver se ela estava fazendo o papel que historicamente ela deveria fazer. E a gente sabe que não, né? Que com o passar do tempo nós percebemos que aquela emissora de rádio ou de televisão, que é uma concessão pública e que deveria dar espaço para todo mundo, ela privilegia os grupos que a financiam, que defendem seus interesses. Mato Grosso tem isso, né? Rondonópolis tem os seus coronéis da comunicação, o extremo norte de Mato Grosso tem seus coronéis da comunicação, e assim vai. Então, eu entendo que o desafio pode ser enfrentado de algumas formas. Primeira forma, os setores progressistas da sociedade, movimentos populares, pastorais sociais, em geral, precisam enxergar a comunicação como uma pauta, tanto uma causa quanto um meio para levantar as outras pautas sociais. Isso é uma coisa. E aí os movimentos precisam conversar mais entre si, tocar as suas lutas no paralelo, mas se juntarem mais naquelas questões que são viscerais. Uma delas é essa, regulamentação das redes sociais baseada na defesa dos direitos humanos e na responsabilidade de cada um. Porque a internet não é terra de ninguém, né? Cada um precisa ser responsável pelo que divulga, principalmente veículos de comunicação. Uma segunda coisa para enfrentar esse desafio da comunicação: nós, povo, precisamos divulgar mais aquilo que nos interessa, aquilo que é bonito para nós, as nossas causas, as nossas pautas, porque daí nós conseguimos ficar à frente no debate político, ao invés de ficarmos reproduzindo aquilo do que nós não gostamos. A denúncia é importante e a crítica é muito importante, mas nós não podemos dar mais importância aos nossos adversários, aqueles que mais incomodam e tentam impedir a sociedade de ficar unida. Precisamos mostrar mais as experiências positivas, a arte, a cultura que transforma, porque daí comunicação deixa de ser o desabafo, que é importante também, mas passa a ser uma coisa mais forte ainda. A comunicação passa a funcionar como animação, a animação do povo em luta. Se comunicação pode ter alguma coisa muito forte, eu acho que é isso. Ser a animação das nossas lutas sociais. Eu acredito que assim a gente vai caminhando.
Ok, Gibran, obrigado. Daqui a pouquinho, suas considerações finais. Quero aqui, para considerações finais, agradecer a professora Bia Oliveira, professora da Universidade Federal de Rondonópolis, uma mulher guerreira que sempre na luta, e com certeza Juvenal escolheu uma liderança para esse dia de hoje que possa, que tenha argumento para sair nas defesas, principalmente das mulheres. Muito obrigado por ter aceitado esse sim, né, no nosso encontro no dia de hoje, do 31º Grito dos Excluídos e das Excluídas. Então, a palavra está contigo, Bia, para as conclusões finais. Bom, Mauro, eu agradeço pelas palavras, né? A lente dos companheiros sempre nos enxergam melhor do que às vezes a gente efetivamente é. Então, gratidão. Eu quero dizer que foi uma satisfação participar, né, dessa live, ouvir o professor Gibran, a quem eu deixei de cumprimentar no início, né, fui falando e acho que você acabou entrando depois, né, são alguns ruídos nas tecnologias que a gente vai dando conta delas, e o professor Marcelo, que deveria estar conosco, ele me mandou mensagem dizendo que tentou entrar, né, insistiu com a irmã Diênica. Também agradeço a irmã Diênica por mediar as questões tecnológicas, né, temos recebido aqui na sala. E ele disse que, inclusive, tentou gravar um vídeo, não conseguiu. Eu acho uma pena, porque a contribuição do professor Marcelo evidencia elementos que o professor Gibran trouxe, né? De que quando a gente fala em luta, existe uma diversidade de lutas históricas, e a luta do movimento indígena, ela é fundamental, né, professor Gibran, para que a gente se pense nessa relação com a natureza. A gente tem aprendido muito com os indígenas sobre essa relação com a natureza. Então, né, quero justificar, né, prometi ao professor Marcelo que justificaria a ausência dele, e dizer que é sempre bom ouvi-lo também, então lamento por não ter podido, né? No mais, da minha parte, dizer que evidenciar processos de luta, né, e encontrar caminhos para construção de uma sociedade menos excludente, menos produtora de marginalidades e de subalternidades, talvez seja o grande desafio das nossas vidas, né, de todos nós que estamos aqui nessa sala. E eu espero bastante que na noite de hoje a gente tenha dado um passo a mais, né, para ir construindo esse caminho de uma emancipação social desse conjunto de pessoas excluídas. Aí quero agradecer também a presença da Valquíria, que entrou como ouvinte, né, para participar aqui conosco, e de todas as pessoas que nos acompanharão posterior a esse momento aqui. Obrigada, viu? Muito obrigado, Bia. Aproveitando a oportunidade, convidar a todos, que vai nos acompanhar. Quinta-feira, na Universidade de Rondonópolis, nós vamos ter o grito, lá dentro da universidade, ouvir o clamor do povo, ouvir a participação, queremos também a participação da sociedade, tanto dos movimentos populares, e aproveitando aqui para convidar a todos e a todas para participar deste momento que vai acontecer dentro do campo da Universidade de Rondonópolis, na quinta-feira, dia 4, às 19 horas. Quero aqui agora, neste momento, passar para as considerações finais. Gibran, na qual tem a liberdade, formado em comunicação social. Está contigo, Gibran. Valeu, Mauro, muito obrigado. Muito obrigado também, professora Bia. Bom evento aí para vocês na quinta-feira em Rondonópolis. Me dá uma saudade, né? Porque a Ana e eu Verdade. já moramos aí em Rondonópolis e eu conheci mais de perto as SEBs, na prática mesmo, em Rondonópolis, a partir da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, ali que foi o meu chão
para conhecer a SEBS e me encantar com a SEBS e enxergar na SEBS ainda um instrumento revolucionário de animação. Eu fecho a minha fala reforçando essa ideia de que comunicação, nos dias de hoje, cada vez mais, com esse contexto digital, deve ser animação. E nós precisamos, junto do contexto digital, fortalecer e valorizar a nossa comunicação artesanal, o nosso abraço, o nosso aperto, né, de mãos, o nosso afeto, o nosso carinho, as nossas músicas, a nossa mística, porque não tem comunicação sem mística, não tem transformação sem mística, não tem revolução sem mística. Então, como a gente diz, amém, axé, auíre, aleluia. Um abraço para todo mundo. Obrigado, professor Gibran. Quero aqui também, neste momento, agradecer a irmã. Está nos ouvindo, irmã Diênica? Sim. Em nome da coordenação do Grito dos Excluídos e das Excluídas de Rondonópolis, na pessoa do coordenador Juvenal, né, que está à frente dessa coordenação, nós fazemos parte, é uma equipe, né? É uma equipe. Nós queremos agradecer todo o apoio, tanto da CNBB, da Diocese de Rondonópolis e Guiratinga, a pessoa do Bispo Dom Maurício, que tem nos ajudado aqui também. É bom a gente colocar o recurso da campanha da fraternidade, nós estamos podendo realizar alguns eventos do Grito, dos excluídos e das excluídas aqui em Rondonópolis, né? E tem outros projetos também da campanha da fraternidade, na questão das nascentes, na preocupação com o meio ambiente. Então, assim, nossa gratidão, né, por ter ficado conosco e dando essa cobertura até agora, né? Se você quiser falar alguma palavra, está aberto, Diana. Eu quero agradecer, né, a todos que participaram desta live no dia de hoje. E no que precisar, eu estou à disposição. Depois enviarei para o Juvenal, né, certinho sobre a questão do link para aqueles que não conseguiram ainda acessar, né, não participar no dia de hoje. Mas de maneira, pegando gancho com a Bia, eu tentei sim, né, com o Marcelo. A internet dele estava muito ruim, ele falou que estava oscilando demais, por isso que não conseguiu entrar, mas ele pediu desculpas, né? Ele gostaria muito de estar presente. Foi a mesma coisa que ele disse para a Bia, né? Então, a nossa comunhão com eles, né, com todos os povos, né, e principalmente nesse domingo, que é um dia, né, muito especial, que é a questão do grito dos excluídos e excluídas, né, que tanto sofre no nosso mundo, no nosso meio, né? Muito obrigado, irmã. Valquíria, você quer falar alguma coisa, minha irmã? Só Valquíria. agradecer mesmo, só agradecer pelas contribuições da professora Bia. Eu gosto muito das problemáticas que ela traz, do professor, né? E que essas coisas a gente atravessa nós. Mas é isso, é só agradecer mesmo pela live. Obrigado pela sua presença, tá bom? Eu vou encerrar essa live com uma mensagem: que não haja espaço para o ódio, discriminação ou exclusão. Papa Francisco. Boa noite a todos e que tenhamos essa semana toda, Semana da Pátria, né? Com certeza muitas vozes, muitos gritos acontecerão no Brasil, no nosso estado e vários estados, e aqui em Rondonópolis, com certeza, nós temos a nossa participação. Muito obrigado a cada um de vocês.